Bom dia! Na aula de hoje, então, nós vamos continuar falando sobre TAD, tipo abstrato de dados. Nós vimos na aula passada que o TAD nada mais é, né, o tipo abstrato de dados, nada mais é do que um tipo de dado que você informa, né, para variáveis, no caso para objetos, mas que na verdade eles não são compostos provavelmente por um valor. Né, nós temos como analogia o tipo primitivo. Então, quando vocês aprenderam lá na disciplina de algoritmos, né, lógica de programação, vocês fizeram lá, eu vou criar uma variável inteira, você colocava lá int, uma variável double, né, você colocava float, né, eram tipos primitivos, porque eu só armazenava um valor. Quando você tem, né, uma variável que armazena um conjunto de valores e que eu tenho operações que manipulam esses valores, nós temos um tipo abstrato de dado. Então, quando nós vimos na aula passada, essa figura aqui resume exatamente o que nós apresentamos. Nós temos o tipo abstrato de dados, esse tipo abstrato de dados, nós vamos ter o dado e nós vamos ter as operações. E algumas dessas operações, elas são públicas, criando, então, assim, a interface de né, operação desse TAD. Tá? Então, lá, o que vocês aprenderam era assim, lá na IPO, a gente conversou sobre associação. E vocês aprenderam o quê? Que vou fazer aqui, eu tenho uma classe turma, né, classe turma, e aí você chegava e colocava lá assim, aluno, não, colocava assim, aluno, aí colocava, sei lá, né, vetor, aí colocava até o colchete, colocava o tamanho, né, para dizer quantos elementos você queria e tal, pronto. Na orientação a objetos, aqui era o quê? Uma associação. Você estava associando a classe turma, com a classe vetor. Ou com a você está associando a classe turma com a classe aluno. Aqui, você só vai mudar a nomenclatura. Você está dizendo que vetor, que é um atributo da classe turma, vai ter um tipo de dado. Como eu faria assim, se eu tivesse assim, int, código. Eu estaria dizendo o quê? Que código é um atributo e int é o tipo de dado desse atributo. Então, é a mesma coisa. Você está dizendo, então, que eu tenho um atributo vetor, de nome é vetor, podia ser qualquer nome, carniça, por exemplo. Tá? E aí, eu estou dizendo o tipo de dado desse atributo. Só que esse tipo de dado não é primitivo. Por que não é primitivo? Porque quando você vai lá na classe aluno, você vai ver que classe aluno, ela vai ter o quê? Ela vai ter matrícula, ela vai ter nome, ela vai ter endereço, ela vai ter os métodos lá, né, sei lá, de estudar, né, papocar na prova e assim por diante. Né? Então, eu tenho exatamente um tipo composto, ou se preferir, que é o nome oficial, um tipo abstrato de dados. É só isso. Então, o tipo abstrato nada mais é do que um tipo composto, um tipo que, na verdade, ele é formado por vários dados, por mais de um dado. Tá? Não. Não, na verdade, assim, é porque a nível de arquitetura computacional, ou seja, dentro do hardware, é uma referência que vai estar apontando para um outro endereço de memória. Mas não vamos chegar nisso agora não, deixa para a próxima aula, que a gente vai falar de referência na próxima aula. Tá bom? Alguma pergunta até aqui, alguma dúvida? Posso continuar? Eric, tranquilo? Tudo bem. Então, aí nós paramos aqui na aula passada, exatamente onde a gente só enfatizar a diferença entre esses dois tipos, né? Tipo de dado, que é o primitivo que a gente chamava, e agora o tipo abstrato. Então, por favor, deixa eu ver aqui, Davi normal, sem ser o Guanabara. Primeiro tópico, O termo tipo de dado é usado no contexto de uma linguagem de programação e está associado a um método de interpretar padrões. Também chamado de tipo de dado primitivo, né? Então a gente só falava tipo de dado porque vocês estavam, vamos dizer assim, vocês estavam no maternal, né? No infantil 1. Agora vocês estão chegando na alfabetização, né? Seria a primeira série, agora a gente pode falar o nome mais completo. Então seria, na verdade, que você fala tipo de dado, né? Seria tipo primitivo de dado, na verdade, tipo de dado primitivo. Então, geralmente que é o tipo qual você não pode dividir, né? Subdividir em outros dados. Tá, ok? Então esse era o tipo que vocês aprenderam a usar até o semestre passado. Tá? Até agora há pouco. Tá bom? Ian, seu tópico, o termo? O termo tipo abstrato de dados denota um modelo de dados no qual conjuntos de atributos e operações são definidos. Mais uma vez, o aluno dentro de turma é o tipo abstrato de dado do atributo vetor, porque aluno ele guarda dados, que seriam os atributos, e guarda operações que manipulam esses dados, que seriam os métodos. Tá?
Então, exatamente por isso que é um tipo abstrato de dado. Ok? William, subtópico, em outras palavras? Foi claro? Porque na verdade eu posso ter aqui dentro, aqui só está tipo primitivo, né? Matrícula, mas, por exemplo, nome. Nós comentamos na aula passada que nome, ele é uma cadeia de caracteres. Então, string, né, que a gente usa no Java, já é um tipo abstrato de dado. Então, aqui na verdade, ó, eu tenho, né, o atributo vetor da classe turma. O tipo de dado dele é abstrato, que é aluno. Por sua vez, dentro de aluno, o tipo de dado de nome é abstrato também, porque é string. Se você for lá na classe string, você vai ver que tem lá as operações que manipulam uma string. Substring, trim, replace, etc, etc, etc. Tá ok? Perguntas? Nenhuma? Tarcísio, último tópico ou subtópico? Continue. É a representação computacional de um modelo matemático. Ó, pra cá, ó. Na verdade, se você parar para pensar, eu sempre comentei em orientação a objeto que você pensa em classe como um conjunto. Lembra disso? Que, ó, você não confundir classe com objeto, você pensa que a classe é um conjunto e que dentro do conjunto eu tenho os elementos que seriam os objetos. Só que na hora que eu vou passar para o computador, esse conjunto, então, para a estrutura de dados, é chamado de TAD. Só isso. Tá? Então, você criava o conjunto lá, seria a classe, no programa de objeto, no nosso caso vai continuar sendo uma classe. Só que para a estrutura de dados, isso vai ser chamado de TAD. Só isso. Solamente. Tá bom? Posso continuar? Muito bem. Então, como seria a representação do tipo de dado que representa o empregado? Então, aqui está, né, nós vamos já mostrar um código de como representar um empregado utilizando a linguagem Java. E aí é importante o lembrete, caso você esteja assistindo um vídeo agora no carnaval, você está vendo a gente aí do lado da telinha, é porque você já está fazendo certo. Agora, se você está vendo esse vídeo, faltando 2 dias para a prova, né, você vai estar assim, ó. Você está acabado. Não dá tempo, cara. Não dá tempo. Não, mas você está assistindo agora. Então, você que está assistindo agora, né, e para vocês que estão aqui, estão aproveitando o tempo, espero eu, aprendendo ou revisando Java. Né, já está lá o slide há muito tempo, nas 200 tantos slides, revisando Java. Então, já vou começar a mostrar os códigos aqui, e nas próximas aulas, meu amigo, eu não vou perder tempo com o system, out, print, ali, nada disso não. Vou só mostrar aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui está dizendo isso, pronto. Vamos perder tempo explicando o que é public static void main, essas coisas, não. Isso aí é papel do aluno. Então ainda dá tempo, Davi, ainda dá tempo. Tá? Mas voltando. Robson, primeiro tópico, a implementação. Continue. Ou seja, então quando você vai implementar um TAD, você vai implementar primeiro os atributos que vão guardar os dados desse TAD, e depois as operações que vão manipular esses dados. Em outras palavras, se você fizer uma analogia com a orientação a objeto, você implementar primeiro os atributos e depois os métodos. Só isso. Tá? Bruno, último tópico. Para este exemplo, o empregado será expresso pelo seu matrícula e seu nome, a realizar operações de trabalho. Alguma dúvida sobre como eu vou fazer? Então, eis o primeiro código. Estou criando uma classe empregado, aqui os 2 dados, ó, 2 atributos, matrícula e nome. Matrícula tem um tipo de dado associado, esse tipo é primitivo ou abstrato? Primitivo, né? Int eu não posso dividir o valor em outros valores, né? Outros dados. Já nome, ele já está usando um TAD, né? Porque é string. No Java é visível pela questão da letra, né? Ó, letra maiúscula frente à letra minúscula. Tá? Que é uma boa prática, você aprendeu com o tio Erlerson do semestre passado. O tio Erlerson, semestre passado, disse que toda classe recomenda começar com letra maiúscula. Lembra? Ou não? Porque se não lembrar, não tem problema não. A gente bota você de volta lá em PO. Lembra, né? Tá certo. Tá, então, mais uma vez, aqui eu tenho, né, um tipo, uma variável, um atributo, né, que vai armazenar um tipo primitivo, e um atributo que já vai armazenar um tipo abstrato de dado. E eu tenho operações, construtor, e aqui um print, né, só para imprimir os dados, e aqui o que trabalha, né, que eu posso trabalhar. Então, tenho 3 métodos, 3 operações que manipulam os dados desse TAD. E quando a gente fala manipular dados, tanto é para exibir, como para calcular, como para apagar, alterar, enfim, fazer o que for preciso. Tá bom? Alguma dúvida? Sim.
Como eu não coloquei visibilidade, né, aqui você entende que é tudo público, padrão. Na verdade, dentro do Java, existe um quarto nível de visibilidade, que é o default, né, que é padrão, ou seja, que é público para o mesmo pacote. Como o pacote é uma coisa que vocês vão estudar em casa, não vou comentar aqui, então aqui, na verdade, o correto seria dizer que é público dentro do pacote, não para o programa inteiro. Tá? Somente dentro daquele pacote. Oi? Oi? É porque é parecido. Porque os pacotes. É porque o pacote no Java é como se fosse pastas. Então, por exemplo, eu crio uma pasta para colocar todas as classes, né, do módulo de financeiro. A outra pasta para colocar todas as classes do módulo acadêmico. E assim por diante. Aí, quando tu não coloca nada, é visível para todo mundo que está dentro da mesma pasta. Pronto, seria dessa forma. É público, é programa todo. Programa todo, inteiro mesmo, independente de qual pacote, de qual pasta esteja. Tá? Lá no módulo, nos slides que eu deixei lá, tem explicando isso. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Parece continuar? Muito bem. Então, dado, métodos que manipulam os dados. Então, empregado é um TAD. Ah, professor, é uma classe. Na orientação a objeto, é uma classe. Em estrutura de dados, é um TAD. E aqui estou criando uma variável no meu programa, cujo tipo de dado dela é um tipo abstrato. Ou, se você ler com a visão de um aluno de orientação a objeto, estou criando um objeto da classe empregado. Em estrutura de dados, estou criando uma variável cujo tipo de dado dela é abstrato. É assim que você lê. Só muda a leitura, as regras, implementações, visibilidade, herança, encapsulamento, polimorfismo. Tudo isso continua a mesma coisa. Apenas para a estrutura de dados o nome é mais bonito. TAD. TAD. Termos técnicos. Diga, pode perguntar. A palavra estática é quando você usa um método de uma classe, não precisa instanciar a classe. Você não precisa criar um objeto a partir daquela classe, que é o caso do main, né? Tá? Ok? E aí depois, ó, eu crio aqui, né, o objeto, armazenado em E, tá? Que é uma variável para o meu programa, como se fosse uma variável, só que uma variável que na verdade é um objeto. E aí eu chamo o método, ó, escrevo empregado para imprimir os dados e depois eu trabalho para ele executar o trabalhar, tá? Manipulando assim os dados, né, da estrutura. Diga. Não, é diferente do C. O static aqui é diferente. O static do Java, esse static aqui é o seguinte: eu não preciso criar um objeto programa para chamar um método de programa, como se fosse uma função da classe, não de um objeto da classe. Tá, o seu static para isso. Tipo, a classe programa é que tem o main, concorda? Então a classe, em teoria, para chamar o main, eu teria que fazer em algum canto assim, ó. Programa P, né? Programa P, você teria que criar um objeto para daí eu chamar p.main. Concorda? Só que eu não preciso fazer isso quando é estático. Quando é estático, eu só chamo o main, só chamo o método mesmo. Nome da classe, é nome da classe, ponto, método. Aí você pergunta, professor, e quem chama isso? Pronto. JVM. Então, JVM sempre procura pelo main de alguma classe. Então, ela vai pegar todas as classes do programa e vai procurando. Mas, quando vem o main, aí ele começa. Tá ok? No C é int main, é uma função, na verdade. Tá? Que é um ponto de partida. Não é orientado ao objeto a esse ponto. Tá? No C++, você tem uma função chamada int main. Que aí lá faz, tudo que você, ou seja, o programa ele procura por essa função. Quando encontra o int main, ele já começa a execução dali. Tá? Do C. Tá? Só que no Java você está vendo que é bem mais completão. Né? E não tem retorno, é void. Né? Isso void aqui. Ok? Mas vocês vão ver lá no slide de Java, é tranquilo, tá bom? Se você tiver dúvida em C++, por exemplo, professor, eu sou da ciência da computação, né? Eu estou vendo vídeo, meu curso lá em C++, né? E eu estou vendo, embora eu tenha visto, né, Java, eu quero saber C++. É lá no nosso site, né? O ersonpontes.com.br/acadêmico. Na parte de disciplinas tem uma disciplina lá de programação orientada a objeto. Aqui mesmo da Unifor, lá tem o material todo, né, em C++, tá? Ok? Alguma pergunta? Então, na verdade, não há conhecimento novo algum no seu termo técnico mesmo. A verdade é essa. Tá bom?
Como seria para representar um aluno? TAD para representar um aluno. Aqui a lógica vai ser a mesma, tá? Que a gente acabou de fazer, né, nesse pequeno exemplo. Para ler, deixa eu ver aqui. Bruno, por favor, lê para nós aí o subtópico do Relembrar e Viver. A implementação. E aí eu digo que nesse exemplo o aluno vai ter matrícula, nome e 3 notas. Além da operação de criar um aluno, adicionar suas notas e calcular a média e retornar os seus dados. Tá bom? Então observe que eu sempre, quando eu vou definir um TAD, eu sempre digo quais são os dados e as operações que vão manipular esses dados. E a partir daí então, né, nós temos exatamente, como vocês podem enxergar aí na tela, tá? Vocês estão vendo aí que eu tenho, né, ó, os dados, que são os atributos, e outras operações que manipula esses dados, principalmente o calcular média, né? Calcular média é bem claro mesmo a manipulação, porque ele pega as 3 notas, soma, divide por 3 e daí exibe esse valor na tela para o usuário. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma questão? E aí, no programa principal, você vai criar, né? Exatamente, ó, nesse exemplo eu criei 2 variáveis. Cada uma, o tipo de dado dela é aluno, ó. Ou seja, fulano e cicrano, o tipo de dado dessas variáveis é um tipo abstrato, que geralmente a classe é aluno. E por isso, ó, eu adiciono as notas, faço o retorno dos dados e imprimo a média de cada um deles. Ok? Então, são 2 variáveis com o mesmo tipo de dado. Que é possível, não posso ter 2 variáveis inteiras no programa? Então, a mesma coisa, posso ter 2 variáveis do tipo aluno. Só isso. Ok? Perguntas até aqui? Nenhuma? Posso continuar? Tranquilo, Edson? Sem problema? Davi? Tranquilo? Tudo bem. Então, vamos agora falar do conceito de registro. Tá? Um conceito que vocês vão ver muito na cadeira de banco de dados. Tá certo? E aí, é muito importante vocês entenderem a diferença, né? Como é que funciona o conceito de registro. Que aí já é uma base para estruturas de dados e banco de dados. Então, deixa eu ver aqui. Eric, por favor. Primeiro tópico. De forma semelhante ao mundo real, é possível criar grupos de objetos nos quais cada elemento é descrito por uma série de dados e operações. O pessoal que já fez semestre passado com a gente já sabe disso há mais tempo, porque já lembra que eu posso criar um vetor de objetos. Mas, né, porventura alguém ainda não tinha visto isso ou não tinha se atentado, né, é muito comum eu ter um conjunto, que pode ser um vetor, não necessariamente um vetor, a gente vai começar usando vetor, mas depois a gente vai ver outra forma, tá? Mas eu posso ter um conjunto, onde dentro dela, ao invés de ter números, ao invés de ter doubles, floats, eu vou ter, na verdade, o quê? Objetos, elementos. Então, eu posso criar como aqui, ó, eu posso criar um vetor de 30 alunos, tá? Onde cada aluno, né, matrícula, nome e endereço. Então, observe que, na verdade, eu estou criando, né, conjuntos de dados, né, de objetos, tá certo? E aí nós vamos ver exatamente que isso atende, cada linha vai atender pelo nome de registro, tá? Diga, Edson. Na verdade, assim, é armazenar um conjunto de dados numa única variável, tá? Que seria exatamente, no exemplo aí, o vetor, tá bom? Subtópicos, Ariel, ou seja, cada elemento... Continue. Ou seja, pensa comigo, o que você está fazendo na prática, olha para cá, ó. O que você está fazendo na prática é o seguinte, quando você criou esse vetor, na verdade, como se você tivesse feito isso aqui, ó. Isso aqui é vetor. Só que dentro de vetor, você vai armazenar 30 alunos. Aí cada aluno tem matrícula, nome e endereço, por exemplo. Concorda? Então você vai ter desse jeito, ó, aqui é um aluno, aqui é o aluno X, aluno Y, a mesma coisa, vai ter matrícula, nome e endereço. Aluno Z, vai ter matrícula, nome e endereço. Estão vendo? Ou seja, como se eu tivesse uma tabela, onde dentro dela tem várias linhas. Cada linha é um objeto, concorda? Não é isso? Um objeto da classe aluno nesse exemplo. Cada linha é chamada de registro. Então, quando alguém chegar para você e disser o seguinte, eu tenho aqui uma lista com 30 objetos, são 30 registros. Eu tenho aqui uma pilha com 10 processos, 10 registros. Onde cada processo, ou seja, cada registro é um TAD. Tá? E aí, né, o maior exemplo que vocês aqui vão ver é na cadeira de banco de dados. Banco de dados, isso aqui atende pelo nome de tabela. Então, você vai ter uma tabela cliente, e dentro do cliente eu vou ter os campos.
Aí cada linha é um cliente, então cada linha é um registro. É uma planilha. Né? No caso, assim, pensando em banco de dados, é uma planilha. No caso de estrutura de dados, só não é uma planilha, porque na verdade na memória fica espalhado, né? Não fica realmente no formato tabular. Uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui, que vai estar linkado. Tá? Seria uma forma gráfica desse esquema, é isso mesmo, de registro. William, você ia falar alguma coisa? Não? Muito bem. Deixa eu ver aqui, quem mais... eu não lembro, como é teu nome mesmo? O Rubem aqui, sentou aqui na aula passada. Rubem, esses conjuntos, por sua vez... Ou seja, o próprio conjunto, a própria lista, ou fila, ou vetor, é um tipo abstrato de dados também, dependendo da situação. Por exemplo, turma, dentro dela eu tenho a lista de alunos. Então, turma, se eu usar, por exemplo, no caso eu tenho uma outra classe chamada curso. Aí dentro de curso eu tenho as turmas, então a turma também é um TAD. Tá ok? Continue. Os registros. Continue. Professor, por que você está falando isso? Eu não entendi onde o senhor quer chegar. É porque o que vai acontecer é o seguinte, olha para cá. Próxima semana, ou mais tardar, na semana depois, né, do carnaval, nós vamos estar começando a ver as estruturas de dados, a lista, a fila, a pilha, etc. O que esse tópico está dizendo é um dos conceitos mais importantes que o aluno às vezes não se toca de início, que é o seguinte: eu vou criar uma classe para representar o elemento, por exemplo. Imagina que eu estou criando uma lista de professores, ok? Eu quero o quê? Uma lista de professores. Então, eu primeiro começo com o professor. Então, eu vou criar uma classe que vai representar o professor, o elemento. Vai ter os atributos, matrícula, nome, foto, etc, etc. Então, o professor é um TAD, concorda? Tem aqui alguma dúvida? Só que eu vou criar uma lista disso. Em outras palavras, Érica, eu estou dizendo o seguinte: depois que eu criar a classe professor, que é o elemento, eu vou criar uma classe que vai representar o conjunto, ou seja, uma classe que eu vou chamar de lista, onde dentro dela eu vou ter um atributo que vai guardar quem? Os professores. Oi? Não um retorno, é como se fosse uma composição, uma cor dentro de outra. Ou seja, eu vou ter uma lista e dentro da lista eu vou ter os elementos. Oi? É um TAD dentro do outro TAD, é isso mesmo. Tá? É esse ponto que eu quero chegar. Para você entender que vocês, por exemplo, eu vou aprender uma estrutura de dados chamada pilha. Então você já sabe que você vai ter pelo menos duas classes. Uma classe para representar o elemento, aluno, professor, carro, sei lá, o que tu quiser guardar lá dentro. E uma segunda classe que vai representar o próprio conjunto, a própria estrutura, que é exatamente a lista, a fila, a pilha, quem for. Então, neste exemplo aqui que eu tinha feito, ó, do vetor e tal, deixa eu fazer outro exemplo aqui, diferente, só para enfatizar. Então, por exemplo, eu criei uma classe aqui, deixa eu ver aqui, pronto. Eu criei uma classe chamada disciplina. Ok? Disciplina. Aí eu vou ter o código, né, da disciplina, vou ter o nome e vou ter as turmas, que são até 10 turmas, certo? Só que aí turma tem que ter um tipo de dado, concorda? Não é isso? Então, aí vamos supor que eu criei a classe turma, tá? E aí, noutra classe eu tenho aqui embaixo assim, ó, class turma. Que aí turma tem só o quê? Código e o nome da turma. Minha grafia tá horrível hoje. Pronto. Então, o que é que está acontecendo? Na verdade, a nível de orientação a objeto, o que é que você está vendo? Você está vendo uma associação, para ser mais preciso, né, você pode até ver com uma agregação, já que a disciplina só existe se eu tiver pelo menos uma turma. Tá? Mas é uma associação, a nível geral. Ou seja, você está associando a classe disciplina com a classe turma através do atributo turmas. É isso que vocês viram no semestre passado. Agora, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: aqui eu tenho a classe turma, que descreve então um elemento desse conjunto de turmas, que é a disciplina. Concorda que isso aqui é um conjunto de turmas? Então isso aqui também é um TAD.
Isso aqui vai ser implementado com uma classe. Lá vocês vão ver, né? Lá não, aqui, né? Vocês vão ver que eu, por exemplo, isso aqui eu posso, ao invés de chamar de disciplina, pode ser uma lista. E isso aqui, ao invés de turma, são os elementos. Pronto, é isso que você vai aprender a fazer lá. Elementos. É isso que vocês vão estar aprendendo a fazer aqui. Entenderam? Vai implementar uma estrutura de dados. Toda estrutura de dados vai ter duas partes. O elemento e o todo, a estrutura mesmo, final. Então são duas classes sempre. Uma que representa o elemento e outra que representa a estrutura. Sempre. Eu vou criar uma lista. Então eu tenho uma classe que representa o elemento daquela lista e outra classe que representa a lista propriamente dita. Você, professor, por que eu preciso de duas classes? Eu já dou a voz. Por que eu preciso de duas classes? Porque algumas operações são com dado da lista. Outras operações são com a lista. Por exemplo, reordenar os elementos é uma operação do elemento ou da lista? Da lista. Reordenar os elementos é da lista. Então, um método que vai estar dentro dessa classe. Por exemplo, ordenar as turmas em ordem alfabética, sei lá, ou então por ordem de horário. É uma operação que estará aqui, não aqui. Agora, exibir o nome da turma já é uma operação do elemento, concorda? Então, vai estar na classe do elemento. Rubens, você ia perguntar. Como é que eu vou fazer para linkar a classe da lista? Você já está linkando quando você faz isso, ó. Quando você cria um atributo e você diz que o tipo de dado dele é o tipo de dado do elemento, você já fez um vínculo. Ah, sim, isso está nos dados da lista. Exatamente, na lista vai estar assim, vocês vão ver que os nomes bonitos que a gente chama é lista e nó. Então vai estar assim, ó. Pronto, vou fazer aqui uma lista genérica aqui para você entender, ó. Pronto. Como se eu fosse fazer isso aqui, ó. Claro que a gente vai ver com detalhes, tá? Só para você entender o conceito de registro. Então, ó, lista. Aí, por exemplo, a lista ela pode ter, sei lá, um código, só para dizer que tem um código, tá? Código. Então pronto, melhor, número de elementos, quantidade de elementos. Certo? Para ficar fácil de guardar, né? E aí, eu vou ter assim, ó, nó elementos. Certo? Então, aqui é a lista. Aí eu vou fazer agora nó, para dizer como é que eu quero o elemento. Então, vai ter outra classe aqui, ó, class, nó, que é o nome aqui, ó, nó. Aí eu digo int valor, por exemplo. Pronto. Ou seja, o que é que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo uma classe para representar o elemento, que nesse exemplo é só inteiro, mas poderia ser um aluno, ou seja, teria nome, matrícula, etc. Poderia ser, né, um cliente com código, nome, endereço, etc. Enfim, o elemento que tu quer guardar, tu vai criar uma classe para ele. E depois que tu criar a classe, tu vai criar a estrutura de dados, que é a lista, por exemplo. Onde dentro dela, um dos atributos vai fazer um vínculo com o elemento. Ou seja, você está dizendo que elementos vão ser do tipo nó. E você disse depois, né, ou antes, quem era esse nó. Aí você vincula as duas classes. Só um instante. Oi? Registro. Aí o que acontece? Pensando nessa lista aqui, imagina que eu inseri 10 elementos, ok, aqui dentro. Então, na memória, você visualiza como se fosse assim, né, ó. Um bocado de caixinha. Aí eu tenho aqui um elemento, 2 elementos, 3 elementos, concorda, sim ou não? Cada elemento desse vai ter um número inteiro, né, que é o valor, concorda? Sim ou não? Pronto, então vai ter 10 aqui, que tem 7, assim por diante. O que é registro? Registro é exatamente o seguinte. Esse daqui não é o primeiro elemento? Então esse é o primeiro registro. Esse aqui não é o segundo elemento? É o segundo registro. Terceiro elemento, terceiro registro. Ou seja, cada linha, cada elemento da tua lista é chamado de registro. Cada nó que está dentro da lista é um registro. Só isso. Tá ok? Cada elemento, que é a posição, né? Existe diferença entre as duas, na sua opinião? Ah, não, mas porque no caso do método você está falando que a posição não é ordenada, mas é uma posição. Na memória é uma posição, é um endereço de memória, só não sei qual é. Entendeu? Mas quando ele fala posição aqui, né, na verdade seria elemento, para ficar melhor é elemento. Posição apenas se for uma lista, né? Porque se for uma árvore ou uma coisa, já não é bem posição, é outra história. Tá ok? Explicado? Se você ia perguntar. Se no
Tá aqui dentro. Então vamos lá, pode dizer. String nome, sei lá. Perfeito, aí. Aí é o seguinte, se eu quisesse resgatar os valores de elementos, como é que eu ia saber que na primeira posição qual é o valor e o nome da primeira posição? Semestre passado, em PO, a gente viu conceito de hierarquia, de chamada. É normal porque você não estava indo junto ao bando de loucos. Né? Mas como é que funciona a chamada? Funciona assim, ó. Vou fazer aqui embaixo, vou te apagar isso aqui, tá? No programa principal, tu primeiro faz isso, ó. Certo? Criando a lista. Ok? Pergunto. Como é que eu faço para acessar o primeiro elemento, né, que está no vetor elementos da lista que está dentro de X? Como é que seria a sintaxe? Seria X. Aí que mais? Ponto. Elementos não é atributo? Então, elementos. Não é isso? Aí abre colchete, porque é um vetor, né? Posição 0. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo aqui? Isso aqui é uma notação, você entende, beleza? Então, ó, o que é que eu fiz até aqui? Até aqui eu chamei o registro que estava na posição 0 desse atributo elemento do objeto X, concorda? Sim ou não? Mas eu te pergunto, nesse exemplo aqui, o que que isso aqui te retorna? O que que isso tudo aqui está te retornando até agora? Mas o que que está dentro dela? O que que está sendo retornado de dado, na verdade? Não. É mais abrangente. O que que fica dentro daqui? O que que o vetor elementos guarda? Não, não é a classe nó. Guarda o quê? Objetos da classe nó. Concorda? Você entendeu essa parte? Ou seja, dentro, ou seja, aqui dentro, então ele está retornando o quê? Um nó. Ele está retornando um elemento da classe nó. Pergunto, se eu tivesse um nó chamado H, e eu quisesse acessar o nome desse, que está nesse nó, como é que eu faria? Seria H.nome, concorda? Não é isso? Só que eu te pergunto, o que, que ele está retornando aqui? Não é exatamente o nó? Então eu continuo, ó. Ponto, nome. Ou seja, é o nome que está no objeto que está guardado na posição 0 do atributo elementos do objeto X, que é a lista. Ou seja, eu estou acessando o nome de um elemento de uma lista. Você pode usar essa notação para ir até dizer chega. Tá? A gente viu semestre passado a associação, né? O pessoal semestre passado lembra dessas notações. Se você consegue acessar o atributo de um do outro, só usando a notação de nó. Então, por exemplo, né, um exemplo que até eu uso lá, muito comum, que é o seguinte, é assim, ó. Eu pego e faço assim, ó. Imagina que eu tenho uma disciplina chamada A. Aí dentro de A eu tenho uma turma chamada B. Dentro da turma B eu tenho uns alunos, aí um dos alunos chama-se C. Aí o aluno C ele tem o atributo nome. Como é que eu faço para imprimir o nome do aluno C da turma B, né, da disciplina A? A.B.C.nome. Pronto, é assim que você faz. Entendeu? Isso aqui é a anotação hierárquica. A gente viu semestre passado em PO. Tá? Então o pessoal que já fez comigo não tem dúvida nisso. Tá bom? Mas é normal, por isso pode perguntar. A gente está aqui para isso mesmo. Tá ok? Alguma dúvida, Thiago? Tranquilo? Oi? O que é que tem? Não, mas aqui não está usando ponteiro, não. Não, ponteiro é você usar o asterisco, né? E o i comercial. A gente vai ver depois no Java, que é chamado de referência. Tá? Eu sei que você ficou nervoso que viu isso aqui, né? Eu sei que você ficou nervoso. Tá? Ok? Enfim. Né? Chegou na B? Já, quem, eu? Ah, mas aí nós somos campeões invictos. Entendeu? Foi só férias. Entendeu? Foi férias que nós tiramos. E outra coisa, só uma vez. Quantos anos o Fortaleza está na Série C mesmo? Quantas vezes o Fortaleza foi eliminado em casa? Ah, 3, né? Tá bom. Tá bom. Como é, o último foi o Macaé manda lembranças. Né? Sampaio Correia manda lembranças. Tá? Oeste manda lembranças. Tá? Mas enfim.
Vamos lá, você sabe qual é o pior, né? Qual foi a pior derrota, né? Mas enfim. Então, ó, então os elementos são os registros que a gente chama. Tá ok? Então seria essa a lógica aqui. Deu para entender? Pode dizer. Tranquilo? Tá? É possível apresentar o conjunto de registros utilizando o formato tabular. Então aqui eu tenho uma animação, tá? Realmente para explicar o conceito de registro, ó, seria dessa forma. Você pensa aqui exatamente, ó, eu tenho, aqui por exemplo, posso pensar que é um objeto da classe tabela, ou então clientes. Aí dentro de clientes eu tenho, né, um atributo que vai apontar para, né, os elementos, que são cada um dos clientes aqui. E aí cada uma dessas linhas é um registro, ó. Cada uma dessas linhas é um registro. Porque cada uma dessas linhas no programa leitor do objeto é um objeto, concorda? Isso aqui é um objeto, isso aqui é outro 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 objeto. Tudo é objeto. Rubem. Pronto, aí você chega, professor, eu quero usar vetor. Vetor é uma forma de criar uma lista. Tá? De você usar o vetor realmente. Só que tem outra forma que você vai entender que é mais eficiente. Mas já para antecipar o problema, um dos problemas eu te digo. Imagina que tu inicializa um vetor, certo? E que tu diz que tu vai suportar no máximo 10 mil alunos. Ou seja, tu vai criar um vetor que dentro dele tu vai armazenar 10 mil alunos. Pergunta. Nesse momento, pelo que eu já falei, tu já inseriu os 10 mil alunos? Não, tu não inseriu os 10 mil alunos ainda, concorda? Mas de espaço de memória, eu estou usando já quanto? O espaço para 10 mil alunos. Pô, mas agora que eu estou inserindo o primeiro aluno, já está 10 mil ocupando memória. Entendeu agora qual é o problema? Aqui, não, ainda assim, porque aqui eu não estou usando vetor. Na verdade, o que tu chegou a dizer, se eu criar um vetor, eu só estou deixando mais elegante. Porque lembra que a estrutura de dados tem que ser o dado mais as operações. Concorda? Então eu estou criando uma lista que tem um vetor e tem as operações que vão mexer naquele vetor. Eu só estou fazendo isso, só estou colocando dentro de uma classe. Mas existe outra solução, que a gente vai ver depois, que utiliza, que você cria uma classe também lista, só que ao invés de ter um vetor, você vai ter o que chama de referências. Você vai pegando, né, o endereço de memória do próximo. Tá certo? Não se preocupe, você vai enxergar a luz até o final do mês de fevereiro. Tá bom? Posso continuar? Nenhuma? Diga. No início, mas você já vai entender que tem utilidades muito grandes. Você está muito nervoso, você está muito agoniado. Você está nervoso. Você está pior que Fortaleza jogando, né, contra o Oeste, com a vantagem, né, de ganhar e ainda perde 3-1. Você está nervoso, fica assim não. Assim não. Foi assim, não foi assim, não foi? Hã? Azar, claro que foi azar, né? Foi azar. 3 vezes azar, né? 3 anos seguidos. Hã? Atlético Mineiro? Que Atlético Mineiro? O Brasil. Que Copa do Brasil, rapaz? Que 4-1 foi o resultado, rapaz. Aconteceu agora. O Corinthians já foi campeão da Copa do Brasil? Já. Fortaleza foi campeão da Copa do Brasil? Hã? Não tem, rapaz, não tem parâmetro. Rapaz, o único time que tu pode comparar com Fortaleza, entendeu? Tu pode chegar, não vou comparar o Fortaleza com algum time. Tu não pode pegar o Corinthians, que é muito melhor. Até o Ferroviário é melhor do que o Fortaleza. Entendeu? Tu só pode comparar com o São Benedito. Pronto, é o único time que tu pode comparar, né? Que é saco de porrada. Tá? Então, ó, como implementar no programa um registro que descreve um produto? Então, falando aqui, ó, observe, eu tenho uma classe produto. Normal, atributos, código, nome, valor, construtor e um método só de impressão. Alguma dúvida? Nenhuma, né? Uma classe normal, sem nenhuma diferença. E aí agora, ó, eu criei um produto só, né? Aqui é só relembrando a questão do TAD. Então, prod A, só produto. Ok, até aqui alguma dúvida? Nenhuma, né? Então aqui não tem nada de outro mundo. Agora que eu vou implementar a utilização de registro. Aqui é um registro. Então, mas o legal é criar conjunto de registros. Então, como é que seria? Então, nós vamos liberar, né, o cosmos, né, das estruturas de dados complexas, né? O vídeo, não vê o vídeo, que pena, rapaz. Depois eu vou mostrar para vocês o vídeo, que tem a legenda do vídeo. Tá certo? Mas deixa eu passar logo aqui, então. Depois eu mostro, tá? Então, ó,
Para entender a estrutura de dados complexas e acabar a aula de hoje, né, vocês entenderem como é que eu monto, né, um vetor, né, um conjunto de registros. Então, deixa eu ver aqui que vale para mim. Ian, por favor, primeiro tópico. Ian? Vimos? Concordo que um registro, descreve alguma coisa do mundo real. Quer seja um pedido, um produto, um cliente, etc, etc. Ou seja, o que na orientação objeto seria um objeto. Tá? Descreve um objeto. Continue. Em um programa de computador. Continue. Tá, então é exatamente isso que vocês vão aprender a fazer agora. A criar uma estrutura de dados, que dentro dela eu guardo vários objetos, que em estrutura de dados é chamado de registros. E o tipo de dado desses registros são TADs, são tipos abstratos. É esse o conhecimento que vocês têm que ter agora, né, até este momento. Entender então que um objeto, na visão de estrutura de dados, é um registro. E que esse objeto tem um tipo de dado, uma classe, concorda? Que na estrutura de dados, esse registro tem um TAD, um tipo abstrato de dado. E que é armazenado em estrutura de dados, que também é um TAD, que acaba sendo um TAD. Porque você tem vários tipos de estrutura de dados. Cada tipo de estrutura de dados é um TAD. Tá? Então, ó, para criar e gerenciar, como a gente estava comentando, ó, você vai unir exatamente o TAD, vetor e registro. Vocês vão fazer isso, ó. Passar aqui logo. É isso aqui, ó, presta atenção, ó. Isso aqui é um registro, concorda? Isso aqui, ó, campo, né, que é os atributos, né? Então, agora, ó, eu vou ter, ó, 5 registros, inicialmente isolados, ou seja, 5 objetos soltos. Só que a partir daí eu posso colocá-los tudo dentro de um conjunto de registros, que seriam, por exemplo, vetor, né, que seria realmente colocando dentro para ficar daí num formato vetorial. E aí, ó, o que vai acontecer é isso, ó, dentro dessa estrutura de dados complexa, você passa a ter, então, ó, um conjunto de registros. É isso que vocês vão fazer agora, né, aqui via programa, que a gente vai ver aqui. Como funciona isso, professor? Estou curioso. Então, passar aqui para frente. Produto é aquela mesma classe anterior, não tem nenhuma diferença, tá vendo? Ok? Alguma dúvida? Não, né? Posso saltar, né? Agora vem a parte legal, ó. Tcharam! Eu criei uma classe chamada conjunto. Dentro de conjunto eu vou colocar todos os produtos. Para isso eu criei um atributo chamado vetor, cujo TAD dele, o tipo de dado dele é abstrato, que na verdade vai guardar o quê? Produtos. Então é um vetor que vai guardar produtos. Alguma dúvida até aqui? Nenhum? E eu tenho operações, né, para criar o conjunto, para remover um elemento e para listar os elementos que estão cadastrados nesse conjunto. Então, observe que são operações, Rubens, você tinha perguntado, por que não só usar o vetor? Porque observe que, além de ter o vetor, eu tenho operações que manipulam os elementos que estão dentro desse vetor. É por isso que eu crio uma classe, como eu tinha criado aqui a lista. Tá, ok? Que só um vetor é só uma forma de guardar dados na memória. Mas basicamente é, vetor só guarda dados. Vetor não tem nenhuma operação. Ah, professor, mas eu aprendi lá no C++, né, usar vector. Vector já não é um vetor. Vector já é uma estrutura de dados. Porque ele guarda dados e tem as operações. Pop, push, né, pushback, essas coisas todas. Né, top. Isso aqui já é uma estrutura de dados. É porque aqui eu não coloco os nomes ainda. Mas aqui já é uma estrutura de dados. Para ser mais preciso, isso aqui já é uma lista. Tá? Porque você pode colocar os dados em qualquer ordem, qualquer coisa que não interessa. A ordem não é importante. Tá? Tiaria. É para dizer que eu vou receber um vetor, uma quantidade de elementos, né, que eu não sei qual o tamanho. Pode, você pode passar o que quiser. Tá certo? Mas tem lá nos slides do Java explicando. Oi? O A é um vetor. O A aqui dentro é tratado como um vetor. Aí lá no programa pessoal vocês já vão ver como é que chama. Isso aqui é do Java, exclusivo do Java. Tá? Não, aí você teria que colocar um método aqui para adicionar produto, que não tem. Tá, isso mesmo. Aí você tem que implementar. Implementa. Adiciona aqui, adicionar produto. Tá? Só que aí eu não coloquei, porque senão eu vou estar já explicando que é uma lista. E eu não quero explicar isso agora ainda. Tá? Próxima semana isso vai estar resolvido. Tá bom? Entenderam então? Eu tenho um vetor que vai guardar produto. Tá? E vou ter operações que vão manipular esse vetor. No programa principal, como é que fica? Fica assim, ó. Se
5 produtos. 5 produtos. 5 produtos independentes nesse trecho. Aqui são independentes. São 5 produtos que eu criei soltos, isolados. Aí eu coloquei aqui um P2 retornar produto, só para você ver que está funcionando. Né? Você vê que ele vai trazer, no caso, 2 mouse e 25, só para ver que está funcionando. Ok até aqui? Então, até esse P2 aqui retornar produto, o que é que eu tenho? O que é que o programa fez? Ele criou 5 objetos soltos na memória, onde o primeiro objeto, na verdade, né, tem o tipo abstrato produto e que está guardando como dados um teclado e 150. O outro objeto, que é o 2, está guardando 2 mouse e 25. E assim por diante. Alguma pergunta? Deu para entender até aqui? Depois eu crio um outro objeto, né, uma outra variável, que vai, na verdade, o tipo de dado dela é abstrato também, mas não é produto, já é o conjunto. Estão vendo? E na inicialização eu passo quem? Os 5 elementos que eu criei. Se você olhar com carinho o construtor, você vai ver que eu olho exatamente, pego o vetor, inicializo e passo cada elemento do vetor A, que é temporário, né, que é um parâmetro de entrada só do método, para esse vetor realmente que é o atributo da classe. Ou seja, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei aqui os 5 produtos que estavam soltos na memória, por exemplo, né, pegar beleza. Pegar aqui, por exemplo, pronto, aqui tem mais pistas aqui, pronto, Então, eu fiz isso aqui, eu peguei 3 produtos, no exemplo aqui, 3 produtos que estavam soltos na memória, certo? Peguei o primeiro e coloquei dentro de um vetor. Peguei o segundo, depois coloquei dentro do vetor, peguei o terceiro e coloquei dentro do vetor. Foi isso que eu fiz. Eu tirei eles todos da memória e coloquei no local só. E nesse exemplo é um vetor. É a mesma coisa que eu fiz aqui, com P1, P2, P3, P4, P5. Até aqui alguma dúvida? Rubem? Tranquilo? Deu para entender até aqui? Pronto, é isso que eu já ia explicar. No C, isso aqui é um erro, é uma gafe. Por quê? Porque quando você faz isso, que você vem nessa linha aqui, vocês estão vendo que ele está fazendo atribuição, concorda? Sim ou não? Estão vendo que é uma atribuição? Só que aqui não tem ponteiro. Então significa que ele está fazendo uma cópia. Ou seja, está aqui, da mesma cor para você entender. Está aqui na memória um elemento que eu vou trazer para dentro do vetor. Certo? Então eu vou trazer para cá. Essa linha aqui no C, ela faz isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ou seja, eu vou ter uma cópia do que estava, né, por exemplo, P1 dentro do vetor. Eu não vou pegar P1 e trazer para o vetor. Porque para fazer você teria que usar o que, na verdade? Ponteiro. Então isso aqui, no C, não é legal. Você teria que usar o conceito de ponteiro. Chamar o comercial aqui para dentro e jogar aqui para dentro. Porque senão, mas não, 100 elementos, se eu tiver 100 elementos soltos na memória e fizer essa atribuição, eu teria a cópia dos 100. E o pior, se eu alterar, porque do jeito lá do C que eu estou falando, eu passaria a ter 2 objetos, um dentro do vetor e um fora, que teriam os mesmos dados, concorda? Aí o que acontece? Se eu alterar o dentro do vetor, ele vai alterar o que está fora? Não, porque não é o mesmo. Entenderam onde é que está o problema? Só que aí entra a maravilha do Java. Quando nós estudarmos sobre referência, na próxima aula, nós vamos entender que quando você faz isso no Java, ele já automaticamente faz, na verdade, o conceito de referência. Ou seja, quando eu pego, não é que isso aconteça, tá? Na memória, porque senão ia ser muito lento. Mas só para ficar fácil de você entender. Com o Java, ele faz o seguinte, ele pega realmente o P1 e traz para dentro do vetor. Ou seja, eu continuo tendo P1 solto, certo? Mas eu também tenho o mesmo P1 dentro do vetor. Ou seja, na verdade é um objeto só, ao invés de 2. Como era o caso do C. E aí o que é que vai acontecer? Se você alterar o P1 de fora do vetor, o que está dentro já é alterado automaticamente. E se você... É isso mesmo, pronto, é isso que você falou. E se eu alterar o que está dentro do vetor, automaticamente o que está fora é atualizado. Porque na verdade não é que... Oi?
É um atalho, é um ponteiro. Só que o Java oculta isso para você. O Java resolve o problema do ponteiro automaticamente. Só que você não precisa explicitar isso. Entendeu? Pronto, exatamente. Nele tem um recurso. Por isso que é mais produtivo. Você não precisa se preocupar com a memória, que nem era no C, porque ele já traz algumas otimizações. E essa é uma delas. Então, se eu criar um objeto aqui, como está, P1, movi para o vetor, na verdade eu não movi para o vetor. O Java entende que é um objeto, entende que esse objeto tem endereço de memória, e daí ao invés de guardar no vetor P1, ele guarda na verdade o quê? O endereço de memória onde está P1. Eu teria, apenas basta desvinculá-lo. Ou seja, eu não usar. Depois de um certo tempo, o garbage collector vai lá e apaga. O que está acontecendo no meu jogo é inclusive isso, que eu estou usando o array queue, eu vou mudar, né, claro? Mas, por exemplo, eu vou mudar de estado, eu tenho que esperar sempre o Java, ele apagar aquele objeto, para depois ele começar a ler o outro, ele dá tipo um lagzinho de um segundo, 2. Tem que ver o código, mas realmente quem apaga não é você. Você não tem o controle da destruição. Não existe destroy lá. Você realmente tem que usar o garbage collector. A rodar, né? Você assim, Na verdade, a dica maior é tentar realmente não usar mais o objeto, por algum motivo. Por exemplo, pronto, um exemplo beijo, você remover essas referências. Lá no vetor, por exemplo, porque está P1, está aqui P1, e aí P1 você jogou no vetor. Só que jogar no vetor, como eu disse, ele não copia. No caso do Java, ele não faz uma referência. Então, como essa referência existe, o garbage collector nunca vai apagar. Então, como é que você faz? Você vai lá e troca por null. Quando você troca por null, no vetor, já não tem mais nenhum endereço apontando para P1. Eu só vou ficar na memória com quem? Na verdade, com P1, soltinho. Mas se não tiver nenhum outro comando que usa P1, ele é apagado. Então, o que seria dessa forma, tá? A gente vai usar muito uma palavra que antes vocês não usavam tanto, que é o null. Realmente para você quebrar esses vínculos, para garantir depois que o garbage vai lá e vai limpar para você, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender aqui esse trecho do código? Rubem, tranquilo? Ok, Davi? Sem problema? Ok, Davi? Ian? Ok, Edson? Pode dizer. Sem problema mesmo? Tá, então, ó, eu criei 5 objetos separados. E aí, quando eu fiz esse comando, eu peguei os 5 objetos. No caso do Java, ele faz praticamente isso mesmo. Ele trouxe os 5 objetos para dentro do vetor. Tá, foi isso que ele fez. Claro que a gente vai ver depois que ele é inteligente, ele trouxe o endereço de memória. Ele não precisa copiar o objeto. E, mais uma vez, no C++, isso iria acontecer se você não usasse ponteiros. Tá? A atribuição C sempre é uma cópia. Sempre. Então, por exemplo, você chegar x igual a y, ele pega tudo que está em x e copia para nova área da memória. Agora, você pode fazer usando ponteiro. X, você cria primeiro o x como ponteiro, né, que é o asterisco. Aí depois de x, recebe o i comercial y. Aí ele passa realmente a fazer só o link. Realmente, colocava uma temporária e depois, exatamente, é isso mesmo, copia, né? Não sai do canto, ela continua, ela fica com o valor antigo. A questão é a seguinte, você, nessa tática da ordenação, era o quê? Era você ter 3 variáveis, um x, o y e uma temp. Onde realmente você pegava, aí você ia trocar x com y de lugar. Você pegava o x, copiava para temp, aí o y ia para x e o temp ia para y. Você faz uma triangulação. Por exemplo, quando termina, y e temp tem o mesmo valor. Você não tirou um valor de um canto e colocou em outro, não. Você copiou, você sobrescreveu. Tá? Agora, se você usasse ponteiro, aí não. Por isso que o C++, embora não seja a linguagem aqui que a gente vai trabalhar, mas é mais poderosa. Porque aí eu não preciso, eu controlo bem mesmo a fundo toda essa questão de ponteiro, de endereço. E aí, grandes ordenações, eu não preciso mover os dados. Eu só movo o quê? Os endereços de memória. Então é mais prático para algumas ordenações, né? Claro, você entendendo ponteiros é bem mais fácil. Tá? E bem mais eficiente, que é o mais importante.
Não, exatamente o que a gente vai ver aqui, é o próximo tópico, não é hoje, na próxima aula, quinta-feira que vem, que é de referências. O que eu chamo de referência é o conceito, é o que Java chama de referência, é o que a gente chama de ponteiro. E eu vou mostrar para vocês como vocês veem o endereço de memória. Não sei se o Bruno já viu, mas eu vou mostrar para vocês como vocês veem o endereço de memória. É o máximo que o Java te permite. Você não consegue mexer, mas ver pelo menos onde na memória está um objeto, eu consigo mostrar e eu vou provar para vocês essa questão das referências. Vocês vão ver quando eu mandar, por exemplo, imprimir o primeiro elemento do conjunto, que o endereço de memória é o mesmo do elemento solto. Porque, na verdade, é o mesmo objeto, é o mesmo elemento. Você só está usando atalhos, como dito, né? Ou seja, só ponteiros, que a gente chama. Tá ok? Mas isso mesmo, quer dizer que estão no caminho certo, estão entendendo o assunto. Tá? Então, é isso que eu fiz aqui. Eu criei um conjunto com 5 elementos, ou seja, 5 registros. Né, onde cada registro do tipo produto. E aí, ó, essas operações aqui, ó, são operações que manipulam a lista, o conjunto, e não o elemento. Ó. Listar os produtos, eu vou listar todos os 5 elementos que estão dentro do conjunto. Remover, mesma coisa. E exibir, mesma coisa. Então, é por isso, mais uma vez, aquela tua dúvida que tu teve. Eu tenho que criar a classe conjunto para que eu tenha o vetor ou a outra estratégia que a gente vai ver depois, e as operações que manipulam o todo. Para ter a estrutura de dados mesmo. Então, a estrutura de dados mesmo, a classe que apresenta a estrutura de dados, é essa classe mais abrangente. Tá, ok? E dentro dela eu vou ter uma segunda classe para apresentar o elemento. Se porventura chegar, Ellison, eu vou fazer um vetor de inteiros. Né? Eu quero fazer uma lista com números inteiros. Aí eu concordo que você não precisa nem criar uma classe, né? Você chama int, vec aqui, pronto. Acabou. Mas é porque, viemos e convenhamos, raramente num programa comercial, tu vai ter uma lista só de inteiro. Tu vai ter geralmente uma lista de quê? De alunos, de clientes, de produtos, ou seja, de objetos. Aí por isso que a gente mostra que você vai sempre criar o elemento, uma classe que representa o elemento, e outra classe que representa a estrutura de dados completa. Tá? É isso mesmo. Diga, Robson. Como é que faz para? Banco de dados. Banco de dados. Aí é por isso que vocês veem depois da minha disciplina, que a limitação que a estrutura de dados vão ter é só uma, persistência. Você não consegue guardar, né, depois que usa. Quem guarda? Banco de dados. Aí você faz... Rapaz, isso é coisa do tempo do Ronca, tá? A gente só usa TXT realmente se for negócio pequeno, teste, essas coisas. Mas sistemas comerciais mesmo, né, banco de dados, não tem jeito, tá? É um TXT um pouco melhorado, mas é um TXT. Então é o seguinte, né, não é nem questão trabalhosa, ele é até bom para questão de interop, né, você ter 2 programas diferentes, mas conversarem. Você usa o XML como camada de conversa, de conversação. Só que o problema maior é o seguinte, tu imagina um TXT ou um XML para representar somente os alunos da Unifor? Alguém aqui já experimentou abrir um TXT de 20 MB? Demora que só, né? Pois é, tu imagina então um programa abrir esse arquivo e ficar navegando até encontrar o texto que tu deseja. Não tem condição, tá? Fora segurança, claro. Banco de dados. Tá? Um passo de cada vez. Agora que está abrindo o horizonte para lista, fila, pilha, vai ter árvore também. Depois disso, eu garanto, vocês terão 2 cadeiras maravilhosas, que são a de fundamento de banco de dados e de banco de dados técnico e implementação, né, que até sugeriu o professor Ângelo Brian, né, que realmente é uma sumidade nesse assunto. Vale muito a pena, o cara é um monte, vocês, né, vão se apaixonar tanto pela área como eu sou hoje. Né, eu gosto de programação, gosto de jogos, né, gosto de computação gráfica, né, mas realmente uma parte realmente que eu sou louco é banco de dados. Fantástico, fenomenal. Tá? E exatamente por causa disso. A gente querendo ou não, isso aqui é a base para banco de dados. É por isso que vocês estão vendo ela agora. Aí, próximo semestre, vocês terão os fundamentos para brincar com o banco de dados. Porque basicamente o que é? É a mesma coisa que vocês estão vendo aqui. Desculpa, pessoal. É a mesma coisa que vocês estão vendo aqui, só que voltado para persistência, ou seja, para guardar o dado. Porque tudo isso aqui vai acontecer aonde? Em memória RAM. Mas aí, como o Robson já perguntou, mas eu quero guardar o dado. Aí você só vai transferir esse conhecimento para um SGBD, que é um sistema de gerenciador de banco de dados. Só isso. Tá ok? Alguma pergunta, alguma dúvida a mais, Thiago? Não? Então, e aqui só explicando exatamente essa questão, tá bom? Então, exatamente como a gente comentou, na próxima aula, quinta-feira que vem, a gente vai falar sobre referências. Porque o nome no Java é referências, tá? Mas é o mesmo conceito de ponteiro, é uma forma de você acessar endereçamentos de memória, tá bom? Alguma dúvida a mais para ficar aqui na gravação ou não? Tranquilo, o assunto deu para entender então que é registro direitinho, tá? Então beleza, então você do vídeo, né, espero que esteja estudando carnaval,
né, agora, né, então estudando antes da prova, mas não estudar faltando dias para a prova, senão, ó, já era, tá? Estão vendo aqui, ó, até ganhei esse presente aqui, ó, Darth Vaderzinho aqui, ó, já explicando que se você não estudar, você não terá força do seu lado, tá bom? Então, é claro, né, então a força não estará com você e você, né, irá sucumbir, né, ao lado negro da força, tá bom? Então, para você atrás da telinha, um abraço e até a próxima.